Vossa Senhoria achar necessário. Bom, eu já vou começar. Engraçado e maluco compreender como que enfim esse momento, esse sagrado momento aqui chegou. Legal a gente trazer um contexto de como que a gente chegou hoje na construção desse trabalho, né? Vem carregado de uma vida inteira, mas que há pelo menos 4 anos que eu venho me dedicado a construir esse livro aberto de quem eu sou, né? Trazendo eu acho que com um contato mais próximo da música na nossa vida, né? Eu falo nossa em relação à minha família, né? Família Suete. Trazendo aqui um pouco da história do meu avô. É um cara que... uma história de vida inacreditável, daquelas que só se explica através de livros e filmes, né? Livro ele já tem. É um cara que teve uma infância simplória, de muita dificuldade, mas que através da música, né, dos poderes que a música tem, proporcionou ele uma vida inacreditável. Ele conheceu o mundo inteiro, tudo quanto é tipo de pessoa. A conexão que a gente tem com a família em relação à música e essa coisa ambiental que a música nos proporcionou foi, de certa maneira, influenciando ali as pessoas da nossa família, principalmente a minha mãe, o meu tio Flávio Suete. Minha mãe, ela seguiu uma carreira como cantora, já cantou com Djavan, fez uma série de viagens e tal. Tudo por conta desse ambiente, desse nosso gosto. Até é engraçado, para mim é como se fosse um gosto natural. Uma coisa que vem de sangue, é um troço meio maluco. E essa influência, esse gosto foi sendo construído na nossa família. O meu tio Flávio teve um papel importantíssimo para o meu gosto de rock and roll. Ele, enfim, teve uma série de projetos em relação à música, mas 2 principais que me tocaram assim desde quando eu era pequeno, que é o Traje a Rigor e principalmente com a banda Houdini, que foi a partir do momento que eu falei assim, nossa, esse negócio de ter banda parece que é legal, esse negócio de tocar um instrumento, pô, do jeito que eles estão fazendo, parece ser algo muito interessante. Então ali, naquele momento, foi um momento muito coisa de adolescente, de se apegar a algum assunto, alguma coisa em específico, começar a ver, a se apaixonar e tal. Foi por conta desse trabalho que ele fez com o Houdini, né? Eu queria tocar um instrumento, mas não sabia ao certo qual instrumento tocar, não tinha uma influência ali clara. Não, vai lá, pega isso aqui, usa isso aqui e tal, toca isso aqui. Mas no meu prédio, saudoso Greenpeace, acontecia de tudo, a gente, enfim, tinha um grupo de amigos e esses amigos, eles, ouviam um pagodezinho, um sambinha, nunca foi muito minha praia, desde essa época e tal. Mas, a molecada tava tocando, já tocava lá um cavaquinho, todo mundo tinha aquele cavaquinho tonante que era verde, tinha um degradê estranhaço, não sei como eles chegaram naquela pintura, enfim. Todo mundo tinha. Eu falei, quero ter um também. Se os caras aí estão tocando, tal, a oportunidade que eu tenho de pegar e tirar um som com os caras. O problema é que eu não sabia música nenhuma de pagode, de samba, né? Não tinha a menor ideia, mas queria um instrumento. E aquele era um instrumento mais próximo, ali naquele momento, né? Ali da adolescência, eu acho que eram uns 12 ou 13 anos. E aí minha mãe foi lá, claro, filho. Minha mãe sempre me apoiou nas minhas maluquices. Claro, filho, vamos lá comprar um cavaquinho. E aí a gente foi lá, comprou um cavaquinho, foi baratinho na época e tal. E fiquei lá com um cavaquinho na mão, né? Os caras tocando cavaquinho, cantando aquelas músicas de pagode, de samba e tal. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, eu só estava tentando arranhar um som. Enfim, esse relacionamento com o cavaquinho durou acho que 2 semanas. Não me entendi. Não chegava nas referências que eu tinha. Eu falei, não vou querer tocar esse instrumento. E aí passou ali uns 2 ou 3 dias. Minha mãe veio, olha, tem uma amiga que o filho, enfim, comprou uma guitarra e um amplificadorzinho, mas ele não se entendeu.
bem com o instrumento. E ele tá afim de um cavaquinho. Olha que porra maluca, né? Como as coisas acontecem, né? Talvez se não fosse esse momento, talvez o troço seria completamente diferente, né? Aí beleza, então eu dei o cavaquinho, dei mais uma grana e peguei a guitarra. Eu lembro do dia que a guitarra chegou, cheguei com a guitarra, era uma guitarra da Hammer, Stack Hammer, um amplificadorzinho que eu nem me lembro o nome, a marca. Porra, eu peguei aquela guitarra, porra, primeiro acorde nada a ver com a distorção, eu já me entendi muito bem com o instrumento. E a partir daquele momento o gosto foi se aprofundando, houve um movimento de rock no Brasil muito importante, eu acho que foi o último grande movimento de rock no Brasil, que eram as bandas que tinham essa referência mais do hardcore, algumas outras pro emocore e tal. E aquilo foi uma forte impulsão para o meu gosto ao instrumento, ao tocar o instrumento, a me dedicar ao instrumento. Foi uma impulsão. Foi um momento também onde muitos adolescentes se interessaram por tocar instrumento, fazer uma banda. Porra, quantos covers de CPM 22 já houveram, né? Porra, no meu prédio tinha o Douglas, tinha o Fábio, molecada tudo arranhava no violão. Esse foi um ambiente que fez eu me aproximar ainda mais do instrumento, né? A coisa foi pegando gosto, eu sempre fui um cara muito disciplinado nas coisas que eu faço, então a partir do momento que eu decidi tocar um instrumento, eu me dediquei de fato a tocar um instrumento. Tive uma bandinha ou outra dessas de brincadeira com os amigos do prédio, mas eu queria mais. Gostava muito de ficar com a companhia do instrumento, para mim aquilo me fazia muito bem, mas eu queria mais. Entender, compreender mais o braço da guitarra, como que a coisa soava, como que eu poderia fazer com que a guitarra expressasse aquilo que eu queria expressar. Minha mãe e meu pai proporcionaram a possibilidade de estudar num grande conservatório de música, MT, na época, né? É como se você estivesse pisando num templo sagrado da guitarra. Você olhava para um lado, tinha uma sala da Gibson, aquela coisa maravilhosa, qualquer um pegava um instrumento para tocar, para testar. Porra, aquilo ali para mim foi uma das maiores experiências que eu tive naquela época. Bom, esse foi o fim do primeiro episódio do nosso documentário, falando um pouco a respeito de como a música surgiu na minha vida e qual é o impacto da música na minha família. São 4 episódios, então fique ligado, aproveita, já deixa o seu like, subscribe to the channel e aproveita e já dá uma olhada nos vídeos que tem aí disponível no canal. Fechou, galera? Valeu, obrigado.